o demônio pegou uma pessoa e a pessoa subiu até o altar, porque o diabo não queria e não quer que você ouça o que você vai ouvir hoje. Porque hoje o Espírito Santo ele quer te destravar. Hoje eu coloquei até no grupo da igreja que seria uma metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma palavra em grego que significa mudança de mentalidade. Metanoia é mudança de pensamento, querido. Então você fica ligado, porque talvez você flua em todas as áreas, mas nessa área você ainda não está vivendo o melhor que Deus tem para você. Talvez você fale, não pastor, mas nessa área eu estou bem, irmão. O bem, às vezes, não é o melhor que Deus tem, amém? Então, abra o teu coração, abra a tua mente para receber. Porque o que acontece durante as nossas vidas familiares, querido, durante o seu nascimento, dependendo da família que você veio, você tem a cultura da sua família, cada família aqui é de uma cultura diferente, cada família aqui teve um ensinamento diferente, cada um de vocês tem os seus valores familiares, tem as coisas que vocês vão aprendendo ao longo da vida, e tudo isso vai ajudando, é uma somatória que vai construindo o teu caráter e o meu caráter. Nós passamos por empresas, trabalhamos, né? Uns já começam a trabalhar desde os 10 anos, eu comecei com 12, tem gente que começa com 15, com 20, não importa, mas você passa por lugares, você passa por empresas, e você adquire conhecimento, né, ao longo da sua vida, e de repente você aceitou Jesus, veio para uma igreja, e você vai recebendo ensinamento dos seus líderes que ensinam e ministram sobre a sua vida em determinadas áreas. Então você vai aprendendo, desde que você veio para Jesus, você recebe ensinamento. E eu não sei de que igreja você veio, quais os líderes que você ministraram sobre a sua vida, mas hoje nós precisamos destravar algumas coisas, para você poder romper, para você viver as grandes coisas do Senhor, amém? A base vai ser no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, essa vai ser a nossa quinta chave, a base bíblica. Hoje o irmão Devan vai estar ajudando a gente, aleluia, glória a Deus. Diz assim aqui no telão, querido, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, querido, que você precisa ser transformado? Ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, para você viver isso aqui e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, amém? Essa é a base da nossa quinta chave, querido. O que está querendo dizer esse versículo aqui? Que nós não sejamos moldados por este mundo, que nós não sejamos moldados pelos valores, pela cultura desse mundo aí fora, mas que nós sejamos moldados pela nova maneira de pensar, por uma renovação do nosso entendimento, por uma mudança de mentalidade, para nós vivermos uma vida diferente, amém? Aleluia. Deus não quer que você fique na mesmice, Deus quer que você tenha uma vida diferente, Deus quer fazer coisas novas e tremendas na sua vida. Então, vocês vão descobrir, quando nós fizermos isso, quando nós tivermos essa mudança de mentalidade, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, gente? Aleluia, glórias a Deus, querido. Hoje a nossa chave, amados, a nossa quinta chave, essa chave da metanoia, foi o nome que eu dei, essa que é a mudança de mentalidade, é uma mudança essencial de pensamento, de caráter, é uma transformação espiritual, é uma mudança de mentalidade, como diz Romanos 12, 2, ou seja, meu irmão, você deixar de seguir e acreditar determinada coisa que você acreditava, que você vivia, que você aprendeu desse jeito. Ah, pastor, mas a vida inteira eu aprendi assim. Sim, meu irmão, mas Deus quer que você vivencie um novo modo de enxergar e ver a tua vida. Nós precisamos deixar o velho
velho para viver o novo do Senhor, amém? Para o novo entrar, o velho tem que sair. A Bíblia diz que Deus não coloca vinho novo em odres velhos, porque eles arrebentam. Então o velho tem que sair para o novo entrar. Amém, gente? Aleluia. Essa metanoia, ela representa, querido, um processo de arrependimento, de reflexão, de conversão das pessoas a uma nova doutrina, a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Consiste, meu irmão, essa metanoia, ela consiste numa reinterpretação, amém, gente? Que a pessoa tem da sua vida, em todas as áreas, moral, intelectual, espiritual, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você preste muita atenção no que a palavra de Deus vai falar comigo e com você nesta noite, em nome de Jesus. Porque, irmão, se você não for um bom administrador, se você não cuidar das riquezas da terra, atrapalha o seu relacionamento com Deus. O que eu estou te falando está lá em Lucas 16. Se você não for justo com as riquezas da terra, quem confiará a vocês as riquezas espirituais? Lucas 16, 8, 9 e 10. Nós temos que entender, querido, que nós precisamos ser bons administradores. Nós precisamos ter uma inteligência financeira para administrar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, porque se nós não fizermos isso, impede o nosso relacionamento com o Senhor. Está bem claro? Se você não cuida das coisas da terra, como Deus vai confiar as riquezas dos céus na sua mão e na minha mão? Quem está entendendo, irmão, que o Senhor está falando nesta noite? Aleluia. Eu gostaria de passar para vocês hoje alguns princípios da palavra de Deus, para vocês terem, meu irmão, esse destravamento. É uma inteligência financeira. Você precisa ter uma prosperidade bíblica, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter, às vezes, você já recebeu uma cura, Viviane recebeu uma cura de Deus, às vezes a sua família já está convertida, às vezes você já tem um dom, mas às vezes você ainda não destravou nessa parte que fala de administração, de bens, de riquezas, de tesouros do céu. É uma libertação financeira que Deus precisa fazer em nós, porque senão nós vamos ficar na mesmice. Passa ano, entra ano e você não avança, você não prospera. Pastor, assim tá bom, e a gente deixa de viver todas as boa, perfeita, agradável vontade que o Senhor tem de fazer na vida dos filhos dele. Quem gostaria aqui que o seu filho conquistasse o que você não conquistou? Quantos gostariam que seus filhos fossem mais além do que você foi? Aleluia. Essa é a vontade do nosso Pai, querido, que você conquiste, que você vá além. Isso é a vontade bíblica. Pastor, mas tudo isso que você está falando, onde está? Está na Bíblia, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, querido. Nós temos que entender uma coisa, gente. A Bíblia tem 2.350 versículos sobre administração, bens, finanças e dinheiro. Vou repetir, 2.350 versículos. A palavra de Deus fala mais sobre finanças do que falou de pecado. A palavra de Deus fala mais de finanças do que dos céus. A palavra de Deus fala mais de finanças do que qualquer outro assunto que você imaginar. Pastor, onde está isso? Está na sua Bíblia e na minha Bíblia, querido. Aleluia. Querido, Jesus deixou o céu. Olha, Jesus foi colocado numa manjedoura, mas o céu não saiu de dentro de Jesus. Jesus estava na terra, mas o céu estava dentro de Jesus. Você pode colocar Jesus numa manjedoura, mas você não coloca a manjedoura dentro de Jesus, porque dentro de Jesus estava a cultura do céu. Amém, gente? E nós somos filhos de Deus, que temos que ter essa cultura do céu sobre a nossa vida. Então, o primeiro princípio que eu quero te passar hoje, e talvez isso vai mexer com você hoje, meu irmão, porque hoje todo espírito de religiosidade vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém?
Porque a gente vem de uma cultura de igrejas antigas que nos ensinaram errado ao longo de anos e ao longo de séculos. E nós precisamos nos libertar desses ensinamentos errados e saber e conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, primeiro princípio que eu quero deixar para você nesta noite é: a vontade de Deus é que você tenha uma vida em abundância. Onde está isso? Versículo de João 10:10. Se você quiser acompanhar aqui no telão com a gente, eu separei os versículos aqui. Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... Quem disse isso, gente? Quem falou isso aqui? Jesus. Agora, deixa no telão, Edevan. Eu sei que quando fala ladrão, alguns teólogos dizem que esse contexto era de pastores que roubavam as igrejas, que roubavam o dinheiro, as ofertas, os dízimos dos irmãos. Então alguns estudiosos falam: não, mas esse ladrão não é o diabo, são os pastores que roubavam a igreja. Pode até ser, irmão, mas o diabo, ele também veio para matar, roubar e destruir. Sim ou não, gente? Mas o foco aqui meu não é nem na primeira, na parte A do versículo, é na parte B. Quando Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Então você tem que ter certeza que a vontade de Deus, a vontade de Jesus para a sua vida é que você tenha uma vida em abundância. Em qual área Deus quer te dar abundância, irmão? Todas as áreas. Todas. Agora a pergunta é: você está vivendo vida abundante em todas as áreas? Mas essa é a vontade do Senhor. Agora a gente precisa entender o que é abundância, irmão. Porque por muitos anos a religião nos ensinou que para ser espiritual tinha que ser pobre. Quanto mais pobre, mais espiritual. Não, crente não pode ter dinheiro, crente não pode, ele tem que ser pobre, ele tem que ter cheio do Espírito Santo. Dinheiro não, mas ele tem que ter, assim, vários dons. Dinheiro ele tem que ser pobre. Quanto mais pobre, mais espiritual ele é. Durante anos eu ouvi isso. E o outro extremo que a gente ouviu que também é errado é que para ser crente tem que ser rico. Não, se for pobre é porque está em pecado. Não, se você é crente, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo e se você está passando provação na área financeira, é porque você está em pecado. Isso também não é verdade. Porque senão a gente vai ter que arrancar da Bíblia o livro de Jó, vai ter que arrancar da Bíblia o livro de José do Egito. Porque tanto Jó quanto José, eles eram homens de Deus e passaram por momentos difíceis na área financeira. Sim ou não, gente? Jó perdeu tudo. José era escravo. Mas eles eram de Deus, amém? Então, os dois extremos estão errados. Para você ser espiritual, você não tem que ser pobre. E você também não precisa ser rico, milionário, para dizer que você é espiritual. Os extremos estão errados. Quando Jesus fala em vida em abundância, querido, quando eu começo a pensar em alguns homens da Bíblia, eu penso em Abraão. Abraão era rico ou não? Riquíssimo. Jó era rico ou não? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Rei Davi era rico ou não, irmão? O rei, maior rei de Israel. Jesus era rico ou não? Não, pastor, Jesus era pobrezinho. Irmão, vai estudar o Evangelho. O ministério de Jesus era financiado por mulheres. As vestes que essas mulheres faziam para Jesus eram vestes da época, a melhor que tinha. Não tinha costura, era linho fino puro. Tanto é que quando Jesus vai para a cruz, os soldados rasgam as vestes de Jesus para ficar com elas, sim ou não? Porque Jesus andava top. O que foi? Impecável? Gostei dessa frase. E Jesus também, irmão, ele andava em carro 0 quilômetro da época. Sim ou não? Estou falando heresia? Quando Jesus mandou buscar o jumentinho para ele entrar em Jerusalém, o que ele falou? Pegue um jumentinho que ninguém ainda montou. 0. Gente, aqui na Bíblia. O que eu quero falar para vocês, irmão,
é que outros homens de Deus também começaram bem e terminaram mal. Sansão, Salomão, o rei Salomão era rico. Ele começou bem e terminou mal. O rei Saul era rico, começou bem e terminou mal. Então, irmão, entenda uma coisa importante aqui nesta noite. Vida abundante não é ser só rico, não é ser só milionário. Isso não tem nada a ver com vida abundante. Por quê, irmão? Porque vida abundante é não lhe faltar nada em nenhuma área da sua vida. Isso é vida abundante. Porque o que adianta a pessoa ter dinheiro e não ter saúde? O que adianta a pessoa ser rica e não ter paz? O que adianta a pessoa ser milionária e não ter alegria? Adianta isso, gente? Então tá cheio de gente que é rico, tá cheio de pessoa que é milionário, mas não é abundante. Ele tem dinheiro, mas não tem vida em abundância. Quem entende, dá um glória a Deus. Abundância, irmão, não tem nada a ver de você ser rico ou não. Não que ser rico é pecado, amém? Mas a abundância não está ligado a dinheiro. Abundância, meu irmão, é não te faltar nada em nenhuma área da sua vida. É não faltar nada na sua família. Não é faltar nada na sua casa. É não faltar nada, meu irmão. Não faltar paz, não faltar alegria, não faltar saúde. Aleluia, meu irmão. Vida abundante é muito mais do que você ter dinheiro. Porque eu conheço gente que tem dinheiro, mas é pobre. Eu conheço gente que tem dinheiro e não dorme de noite, irmão. Eu conheço gente milionária que não tem paz. Eu conheço gente que tem dinheiro e a família está destruída. Irmão não conversa com o irmão. Marido larga da mulher. Uma briga, uma destruição na família. Eles têm milhões e milhões, mas se jogam do 20º andar de um prédio, se jogam na frente de um trem quando perde dinheiro na bolsa de valores. Homens e mulheres milionários que não têm Jesus e por isso não têm vida em abundância. Amém, gente? Vocês estão comigo até aqui? Aleluia. Segundo princípio que eu quero deixar para você nesta noite: você precisa ter uma vida de obediência. Vamos ver aqui o versículo do livro de Isaías, capítulo 1, versículo de número 19, amados. Aleluia. Olha assim, um versículo tão pequenininho, mas tão poderoso. Olha o que diz aqui, ó: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Todo mundo quer comer o bem dessa terra, sim ou não, gente? Mas não basta querer, tem que ouvir a palavra de Deus. Isso se chama obediência, irmão. Ah, pastor, eu quero comer o melhor da terra. Eu quero realmente ter uma vida abençoada financeiramente falando. Eu quero. Quem não quer, irmão? Todo mundo quer, é ou não é verdade? Mas só querer não basta. Nós precisamos obedecer os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, irmão, perdão é um princípio ou você perdoa se você quer? Vamos lá, me ajuda a pregar hoje. É o princípio? Amém. Amar o teu próximo é um princípio ou você só ama se você quer? Vamos lá, me ajuda a pregar. É princípio? Sim ou não? Amém. Dízimo e oferta é princípio ou você dá se você quer? Princípio. Mas tem gente que não obedece. E aí está uma questão chave dentro dessa quinta chave, meu irmão. Quando Deus manda trazer os dízimos e ofertas na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? A igreja do Senhor. Tem gente que não obedece, tem gente que não dá. Irmão, pastor, eu não vou dar porque o dízimo veio com a lei. Irmão, você está mal informado. O dízimo não veio com a lei. O dízimo veio antes da lei. O dízimo veio com Abraão. Quando a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. E olha que Abraão era rico. Irmão, Abraão era rico. E a Bíblia diz assim: Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha para o sacerdote, aleluia, do Senhor na terra. O dízimo veio com Abraão. E Abraão veio bem antes de Moisés, irmão. Não é nem dízimo da lei, a gente vive o dízimo de Abraão. Ele deu tudo por sacerdote Melquisedeque. Onde está isso? Está na sua Bíblia, querido.
Aí nós vamos para o Novo Testamento e Jesus diz assim: olha, vocês têm que perdoar o seu irmão, vocês têm que amar o teu inimigo. Olha que no Novo Testamento o negócio começa a ficar mais apertado, porque agora você tem que amar o teu inimigo, mas isso é mandamento, amém? Jesus falou, amar o inimigo, porque o que adianta você amar quem gosta de você? A Bíblia diz, ame o teu inimigo. E Jesus disse assim: não deixem de trazer os dízimos na casa de meu pai, querido. Mas tem gente que não obedece. Irmão, quando você dá o dízimo, a Bíblia diz que Deus repreende o devorador. Tem gente que dá o dízimo, querido, Deus repreende o devorador. Mas às vezes a pessoa não dá a oferta. E a oferta é para quê, irmão? Quem me ajuda a pregar? É para ter colheita. E tem gente que faz assim, dá, pastor, dízimo eu não dou não. Eu não concordo com esse negócio de dízimo, oferta até eu dou. Então ela dá oferta, só que ela não dá o dízimo. Então quando ela dá a oferta, ela tem colheita. Por ela não dar o dízimo, o devorador vem e pega a colheita dela. As duas coisas andam juntos, querido. Não concorda, vai reclamar com Deus. Ah, pastor, não dá para tirar essa parte da Bíblia. Eu vou ter que tirar 2.350 versículos da minha Bíblia, irmão. Pastor, mas a Bíblia fala mais de finanças do que de fé, mais de finanças do que de pecado, mais finanças do que dos céus. Faz. Onde está escrito? Na tua Bíblia. E na minha também. Então, queridos, nós temos que entender esses princípios hoje, em nome do Senhor Jesus. Dízimo e oferta são mecanismos. Não é para você ter salvação, porque salvação é em Jesus, amém? Você recebeu Jesus Cristo, você vai ser salvo. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Dízimo e oferta não é para salvação. Dízimo e oferta é para você prosperar nessa terra. Amém, gente? Eu costumo brincar que o dízimo é uma bomba atômica. Porque às vezes a pessoa não dá o dízimo porque ela acha que o pastor vai roubar o dinheiro da igreja, o pastor vai fazer mau uso do dinheiro, então ela não dá o dízimo. E eu brinco, eu falo, o dízimo é uma bomba atômica. Por quê? Se você entregar o dízimo na igreja, e o pastor, aqui nessa igreja, no caso sou eu, fizer mau uso do dízimo, roubar o dinheiro da igreja, a bomba atômica vai estourar na minha mão, porque eu estou pecando. Vocês estão entendendo ou não? Mas, se você não entregar o dízimo e não entregar a oferta, a bomba atômica vai estourar na sua mão. Porque muita gente fala, eu não dou o dízimo porque eu acho que o pastor faz mau uso dele. Eu pergunto para você, você quer que a bomba exploda na sua mão ou na mão do pastor, gente? Vocês me amam, né? Claro, gente. Por onde eu passei. E às vezes as pessoas falam, você dá o dízimo aí, não sei não, esse pastor, hein? Falei, irmão, eu faço a minha parte com Deus, e Deus vai me abençoar, porque Deus se move pela palavra. Se o pastor fizer mau uso do dízimo, é ele que vai sofrer as consequências, não sou eu. Eu vou estar bem com Deus, porque eu estou na obediência da palavra, amém? Terceiro princípio que eu quero te deixar nesta noite, meu irmão. É Deus que te dá força, é Deus que te dá capacidade para você gerar riqueza. Veja o versículo de Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, irmão. Esses fundamentos, esses princípios tem que estar no seu coração. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir poder. Em outra versão está escrito adquirir riqueza, irmão. Para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. O que significa esse versículo, gente? Significa que a nossa força não está no seu salário, no seu emprego, na sua empresa, no seu intelecto, no que você estudou, nas suas conexões, no seu cargo. A sua força não está nessas coisas. A nossa força está no braço forte do Senhor. Você tem que entender isso, querido.
É o Senhor que nos dá estratégia. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá sabedoria, é Deus que abre caminho, é Deus que abre porta, é Deus que abre oportunidade, é Deus que traz bons negócios na nossa mão, é Ele que nos coloca nas grandes empresas, é Ele que nos traz os grandes clientes, é Ele que sustenta você, é Ele que sustenta o seu emprego, é Ele que sustenta a sua empresa, meu irmão, é Ele que coloca pessoas para você fazer conexões, ter relacionamentos. Sem Deus nós não somos nada, não fazemos nada e não produzimos nada. Sem Deus você não consegue. Amém, gente? Quarto princípio que eu quero deixar para você nesta noite. Agora a chapa vai esquentar um pouco mais. Deus não divide a sua glória com ninguém. Mateus, capítulo 6, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Olha o que Deus está falando. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões está escrito: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Irmão, presta atenção, querido. Olha que interessante esse versículo. Ser rico, como eu já expliquei, não é pecado. O problema está no amor ao dinheiro, que a Bíblia fala que é a raiz de todo o mal. Ser rico não é pecado, mas você amar o dinheiro é pecado. Você não pode servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Ou você serve um ou você serve o outro. Amém? Está bem claro isso aqui, gente? Mamon, em algumas versões como a minha, está Mamon, que é um príncipe de Satanás, que cuida das finanças do inferno. Está assim, relacionado a finanças. Deus, querido, não vai fazer você transbordar se o dinheiro é o seu Deus. Se o seu Deus é o dinheiro, você não vai transbordar. Deus te abençoa, não é para você reter. Deus, Ele te abençoa para você doar, compartilhar, semear. Não é só para você investir em você, não, meu irmão. É para você investir no reino de Deus também. Esse é o propósito de Deus, de fazer você transbordar. Não é para você reter só para você, não. É para você dividir, para você ajudar, para você semear, para você compartilhar. Amém, queridos? Esse é o propósito do Senhor. Agora, uma coisa importante, irmão. Cuidado com as sociedades e alianças que você faz ao longo da sua vida. A Bíblia diz assim, que sociedade tem o justo com o ímpio? Que sociedade tem luz com trevas? Que sociedade tem os filhos de Deus com os filhos do diabo? Porque, irmão, não se iluda. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Eu, por muitos anos, eu fui criatura de Deus, mas não era filho. Mas o dia que eu aceitei Jesus e o Espírito Santo veio habitar em mim, eu me tornei filho. Amém? O que eu quero te dizer, cuidado com a sociedade que você vai fazer, meu irmão. Não faça sociedades com quem não é cristão, com quem não é filho de Deus. Sabe por quê, amados? Ah, pastor, mas ele é meu pai, é meu primo, é meu cunhado, mas é cristão? Não, então não serve. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora, irmão, por que eu estou te falando isso? Porque quem não é filho de Deus não vai ter os mesmos princípios de quem é filho de Deus, amém? Aí não tem como dar certo, querido. Eu lembro quando eu e meu pai montamos uma empresa com 2 sócios, e na época eu e meu pai não estávamos no evangelho, e nós montamos uma sociedade de uma empresa com 2 sócios que também não eram cristãos. Então a sociedade estava indo bem, até o dia que eu me converti, e meu pai se converteu. Aí começou a dar problema. Por quê?
Porque os nossos princípios mudaram. Então, se eu dava propina para fiscal, agora eu não posso dar mais, porque eu tenho uma nova vida em Cristo. Só que o meu sócio, que não é cristão, ele não entende isso. Então começam as brigas. Quando algo dava certo, eu corria para a igreja, dava testemunho e glorificava o nome do meu Senhor. Mas o meu sócio, que não era cristão, ele ia dar glória para os deuses que ele servia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? E qual o texto aqui? Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmão, com as conexões, com esse tipo de coisa. Eu vivi isso na minha vida. Quando eu aprendi esse princípio, vocês conhecem o nosso testemunho, a gente tinha um posto de gasolina. Quando eu aprendi esse princípio, também não posso pegar o posto e jogar tudo para cima, meu irmão. Não é um carrinho de pipoca, nada a ver, mas tipo, o valor de investimento é muito alto. Então você tem que ter sabedoria. O que eu comecei a fazer, Senhor? Agora eu aprendi que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando eu montei sociedade com eles, eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. E agora eu não quero dividir a sua glória. Então o Senhor toca no coração deles. Ou a gente compra a parte deles, ou eles compram a nossa parte, ou a gente vende para terceiro, mas divide a sociedade. Porque agora eu não quero dividir a sua glória com ninguém. Fiquei 4 anos orando, irmão. 4 anos até Deus dissolver. E foram os 4 anos mais difíceis da nossa vida. Porque o diabo, sabendo que eu queria fazer a coisa certa, se levantou através deles. E era mais ou menos assim: eu não compro a tua parte, não vendo a minha, eu fecho a empresa, mas a gente não vende nada. Era desse nível para cima, irmão. Combinava de vender por um valor, eu achava um comprador, chegava lá na mesa de negociação, o sócio falava assim: mudei de ideia, não quero vender mais. Prometia vender por um valor, quando chegava na hora H ele pedia mais. Alguém já passou por esse tipo de luta? Foram 4 anos de luta, irmão. Mas graças a Deus, que no final Deus pôs a mão e aí separou tudo. Mas o que eu quero te dizer, querido, e também não é porque é cristão não que você vai fazendo sociedade sem direção, irmão. Ah, pastor, é irmão da igreja, então vou montar uma sociedade com ele. Não, irmão, mesmo que é cristão, busque uma direção do Espírito Santo. Ore para ver se Deus tem propósito nessa aliança, para ver se Deus tem propósito, irmão, nessa sociedade. Nós já tivemos caso na igreja de 2 irmãos montar sociedade, nem me falaram, irmão. Porque se me falam, eu falo: vamos orar primeiro. Vamos ver se Deus tem propósito nessa sociedade. Passou 3 meses, irmão. Os 2 brigaram, saiu os 2 da igreja. Por quê, irmão? Deus não tinha propósito, eles não oraram. Simplesmente você é cristão, eu também sou, vamos montar uma sociedade. Não, irmão. Tudo tem que ter direção do Espírito Santo, amém? Aleluia, queridos. E você, que também, deixa eu fazer um adendo aqui, que é cristão e quer namorar quem não é cristão, cuidado. Primeiro que Deus fala para você não procurar relacionamento fora do arraial. Tem que ter os mesmos princípios que você, tem que ter a mesma fé que você, tem que servir o mesmo Deus que você serve, irmão. Porque senão não dá certo, irmão. Domingo você quer vir para a igreja e ele quer para o cinema. Domingo você quer vir para a igreja e ela quer ir para a praia. Não dá certo, porque não é o mesmo princípio. E agora que você sabe, se você namora com uma cristã ou com um cristão, que o Deus dele é o seu pai, vai ser o seu sogro também, porque é o pai dela, amém? E se não é de Deus, quem é o teu sogro, irmão? Ele mesmo. Seu sogro é o diabo, porque o pai da pessoa não é Deus. E não tem meio termo. Ou é de Jesus ou não é, meu irmão. Não tem meio. Ah, pastor, estou meia grávida. Tem isso, irmão? Ou está grávida ou não está. Ou você é de Deus ou você não é, irmão. Então, cuidado. Isso aqui é só um adendo, amém? Ninguém pode servir a 2 senhores, Deus e mamão, Deus ou dinheiro. Porque, irmão, se mamão estiver na nossa vida, nós vamos estar dividindo a glória de Deus. E nós não podemos prosperar com a atuação de mamão na nossa vida, irmão. Não tem jeito. E você sabe que, às vezes, esse demônio ele se manifesta de muitas formas na vida dos crentes, amém? Cadê os crentes aqui além de mim?
Vamos falar atuação de Mamon na vida dos crentes. Não vou nem falar no mundo, amém? Porque o mundo jaz do maligno, amém? Vou falar na vida dos crentes. Fala para você, está de máscara, né? Mas fala para o seu irmão, está de máscara mesmo? Está num distanciamento? Fala assim, cuidado. Fala, irmão. Fala, o Espírito Santo vai revelar a sua vida agora. Vamos lá, irmão. Um espírito chamado consumismo. Espírito de consumismo. Atuação de Mamon na vida dos crentes. O que é isso? É aquele crente que não pode ver uma placa escrito promoção. Ele vai e compra, não está precisando, ele não saiu para comprar aquilo, mas ele não pode ver uma placa de promoção, ele não pode ver na internet promoção, Black Friday, não importa se ele está precisando, ele viu essa placa, ele viu essa promoção, esse espírito maligno de consumismo, entra nele, ele vai e compra, passa cartão, se endivida, compra sem precisar, irmão, estoura a conta, fica no vermelho, perde o nome, porque não mandou esse espírito embora da sua vida. E às vezes você fica todo mês patinando, porque você consome além do que você ganha, você consome além daquilo que você precisa, irmão. É aquela pessoa que sai para comprar uma camisa e volta com 5. Quem já fez isso, irmão? Eu já fiz. É aquela irmãzinha que vai comprar um par de sapato e volta com 3. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para as mulheres. Cadê as mulheres? Por que vocês gastam tanto sapato? Por que vocês compram tanto sapato? Vocês só tem 2 pés, gente. Outro dia eu vi um testemunho de uma mulher que tinha, acho que, 30 pares de sapato. Um para cada dia do mês. Eu falei, meu Deus, ela só tem 2. Para que 30 pares de sapato? Sabe, gente, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Eu brinco assim, mas é sério. Tem gente que está no cartão de crédito por causa do espírito de consumismo. Tem gente que está no cheque especial pagando 10, 12% de juros por causa do consumismo. Esse espírito maligno é Mamon. Esse espírito Mamon que te leva a consumir. Às vezes você não está precisando, irmão. Pode parar para pensar. Às vezes você vai comprar uma coisa, você volta com outra coisa que você não saiu para comprar. Você não precisava comprar, mas você comprou. É ou não é, gente? Só comigo aconteceu isso? Ainda bem que eu estou pregando para gente normal aqui nessa noite. Outro espírito que a gente tem que tomar cuidado é o espírito de miséria, irmão. E aqui não tem nada a ver com dinheiro. Porque tem gente que é rico, tem gente que tem dinheiro, mas é miserável. Então o espírito de miséria não tem nada a ver com você ter dinheiro ou não ter dinheiro. É um espírito maligno que está na vida da pessoa, amém, gente? Eu trabalhei com uma pessoa assim. No tempo que eu trabalhei há 40 anos atrás, na Antártica, que hoje é Ambev, tinha uma pessoa lá que era milionária, trabalhava no mesmo departamento que eu, milionário, um senhor. Ele usava roupa rasgada, ele não usava perfume, meu irmão, era difícil ficar do lado dele. Ele tinha dinheiro que não acabava mais. Ele trabalhava por esporte, que ele não precisava. Ele era milionário, só que era uma pessoa miserável. Quantos estão entendendo, gente? Tem gente, irmão, que quando quebra o pé do sofá, em vez de consertar, põe uma lata de ervilha. Tem gente que cai o dente, pega Super Bond. Tem gente, irmão, na época do Fusca, cadê o pessoal do Fusca aqui, da época do Fusca? O vidro do Fusca subia, e às vezes o vidro descia. Eu tinha esse espírito na minha vida, porque em vez de arrumar o vidro, eu colocava uma chave de fenda lá para o vidro não cair. Quem já fez isso? Ó Deus revelando aí, gente. Sabe, queridos, é um espírito de miséria. Quem já colocou clipes no chinelo havaiano, irmão? Hã? Eu também, várias vezes. Irmão, a gente faz essas coisas. Sapato, tênis furado. Se você não tem dinheiro é outra coisa, irmão. Eu estou falando quando você tem, mas o espírito de miséria está em você. Vocês estão entendendo, gente? Amém.
Nós precisamos ficar livres desses espíritos nesta noite. O terceiro espírito antes da gente orar, irmão. Espírito de ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Você já foi em festa de casamento de crente? Como é que é festa de casamento de crente, irmão? Eu já fiz muitos casamentos em buffet. E o que eu percebo? O espírito de ansiedade atuando na vida dos crentes. Porque eu nem terminei a cerimônia, o pessoal já foi para o salão de festa. Porque ele acha que a comida vai acabar, ele fica desesperado, ele já vai para o salão de festa, ele procura a mesa mais próxima da cozinha, porque ele quer ser o primeiro a pegar quando o garçom sair de lá, e quando o garçom sai, ele pega todos os lanches, todos os salgadinhos, todos os docinhos da bandeja do garçom, irmão. Você nunca fez isso não, né, irmão? Eu já fiz. Nossa, eu acho que eu estou pregando só para mim hoje. Mas eu vou falar uma que acho que você já fez. Cadê os casados aqui? O garçom vem. Algo que você gosta, mas a esposa não gosta. Aí você pega e ela não pega. Aí você fala para ela assim, pega. Eu não quero, não, mas pega e passa para mim. Alô? Ó Deus revelando aí, irmão. Já fiz muito disso. Pastora Fabrícia passava cada uma comigo e eu brigava com ela. Pega mais. Pega aí. Vai saber que hora que ele vai voltar. Vamos garantir a espírito de ansiedade, irmão. Acho que a comida vai acabar, acho que não vai ter para ninguém. A gente brinca, mas esses espíritos estão aí. Vamos fazer uma pausa aqui, se levanta aí para a gente orar e depois a gente conclui a mensagem. Em nome de Jesus, queridos. Aleluia, Pai. Diga assim comigo, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, me perdoa por permitir, muitas vezes, o espírito de ansiedade, o espírito de consumismo e o espírito de miséria que entrasse na minha vida. Eu não quero dividir a sua glória com ninguém. Por isso eu ordeno agora, em nome de Jesus, que o espírito de ansiedade, o espírito de consumismo e o espírito de miséria saia da minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, é isso. O demônio tem que sair, você manda ele embora no nome de Jesus. Amém, gente? Pode sentar. Vamos finalizar com 2 princípios que eu vou te passar agora. Penúltimo princípio da noite, querido. Tenha gratidão no seu coração. Testemunho da Vivi, ela começou falando assim, eu tenho gratidão a Deus pelo que Ele fez comigo. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que um coração grato agrada o coração de Deus. Presta atenção, em outra versão, um coração grato atrai o favor de Deus sobre a sua vida, irmão. Aleluia. A gratidão ativa sobre sua vida 3 tipos de unção, irmão. Uma unção que a gratidão ativa é a unção da salvação na sua vida. Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram para agradecer? 1. E Jesus disse o quê? Eu não curei 10, cadê os outros 9? Só esse voltou para agradecer. E porque você voltou para agradecer, receba a salvação. Os outros 9 receberam a cura. Mas o que voltou para receber, além da cura, ele recebeu a unção da salvação, irmão. Segunda coisa que a gratidão ativa na sua vida, a unção da multiplicação, irmão. Lembra quando Jesus foi multiplicar os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, irmão? Tinha 25 mil pessoas. Jesus levanta e diz assim, Pai, graças eu te dou, eu te agradeço. Oh, meu irmão, Jesus estava grato por aqueles 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mas tinha 25 mil pessoas. Mas quando Jesus agradece, Deus ativa o milagre da multiplicação, querido. E terceira unção que Deus ativa quando você tem o coração grato, é a unção da ressurreição. Lembra da ressurreição de Lázaro? Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, diz assim, Pai, graças eu te dou porque o Senhor está me ouvindo, graças eu te dou porque o Senhor me ouve. Lázaro ainda não tinha ressuscitado, irmão, mas Jesus já estava agradecendo porque Deus o estava ouvindo. E quando Jesus agradece, a gratidão de Jesus ativa o milagre da ressurreição na vida de Lázaro. E último princípio para a gente encerrar. Você precisa, meu irmão, viver a fé
segundo a fé de Deus. Vou repetir. Você precisa viver segundo a fé de Deus, irmão. Porque a fé de Deus é diferente da nossa. A economia de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é diferente da nossa. Quando o marido casa com uma mulher, 1 mais 1 na matemática humana, 1 mais 1 é? Mas na matemática de Deus, 1 mais 1 se torna uma só carne. Irmão, a economia de Deus é diferente da economia do mundo, irmão. Para a maioria das pessoas, 5 pães e 2 peixinhos é uma mixaria, não dá para nada. Mas na fé de Deus, aumenta uma multidão, alimenta uma multidão. Jesus, irmão, quando chamou Pedro para andar nas águas, na fé do mundo é impossível. O corpo é mais pesado do que a água, o corpo afunda. Olha, Pedro, na fé do mundo é impossível você andar sobre as águas. Mas Pedro, na fé de Deus, você vai andar sobre as águas. Nós precisamos andar na fé de Deus e não na fé do mundo. Quantos estão entendendo, querido? Na fé do mundo, Lázaro, no 4º dia já cheira mal. Até ouvi um testemunho na internet que eu lembrei agora, que nem estava no esboço aqui, mas eu vou falar, irmão. Lázaro, no 4º dia já cheirava mal. Na fé do mundo não tem jeito de ressuscitar, amém? Porque vocês sabem que para o judeu, ele acreditava até o 3º dia. No 4º dia ele já não acreditava mais. Então Jesus chega no 4º dia para provar que era milagre de Deus mesmo. Na fé do mundo é impossível Lázaro ressuscitar, mas na fé de Deus Lázaro ressuscitou. Mas o testemunho que eu vi é de um ex-pai de santo que se converteu. E ele foi entrevistado como que ele se converteu, como ele largou as trevas, como ele largou o engano, como que ele largou o diabo, o satanismo para seguir Jesus. E ele diz no testemunho dele, falou, o diabo deu um tiro no pé. Por isso que eu vim para Jesus. Aí fala, mas explica melhor, que negócio do tiro no pé é esse aí? E ele disse, irmão, que uma das coisas lá que o inimigo pedia para ele fazer, é que ele tinha que ir no cemitério, com o defunto com 15 dias já lá, ele tinha que ir lá e violar o cadáver. Amém? Tem que ter estômago para ouvir isso. Mas isso eles fazem lá do lado de lá mesmo. E diz que ele deu propina lá para o administrador lá do cemitério, mostrou o cadáver que estava com 15 dias, que tem que ser com 15, podia ser nem 14, nem 16. Falou, esse cadáver aqui, foi lá, na hora que ele foi violar o cadáver, o demônio apareceu para ele e falou, nesse corpo você não mexe não. Eu falei, como não? Você pediu 15 dias, está onde 15 dias? Ele falou, não, nesse daí não, porque esse corpo aqui, quando estava em vida, era de Deus, e nele você não pode tocar. Aí ele disse assim, se Deus cuida dos seus, até depois de morto, quanto mais esse Deus dos crentes não cuida daqueles que estão vivos. E diz que depois desse dia, ele se converteu a Jesus. Amém? Aleluia, queridos. Sabe, amados, na fé do mundo, as muralhas de Jericó não tem como afundar. Porque para quem estudou, sabe que a muralha de Jericó, ela tinha metros de largura, que a casa da prostituta Raba ficava em cima das muralhas. Então não era um muro de um tijolo só. Era assim, colunas que cabiam uma casa. E para aquilo afundar, na fé do mundo é impossível, mas na fé de Deus, Josué dá 7 voltas, na 7ª toca a trombeta, que eu afundo essas muralhas. Na fé de Deus, as muralhas de Jericó, elas caem. Irmão, você não pode andar na fé do mundo, você tem que andar na fé de Deus. Porque na fé do mundo diz que você não pode prosperar na pandemia. Na fé do mundo diz que nessa crise você vai quebrar, vai falir, o país vai ficar pior, o ano que vem vai ser pior. Isso é na fé do mundo, mas na fé de Deus, Deus vai te dar inteligência financeira para você vencer, vai te dar estratégia, vai te dar graça, vai te dar unção, irmão. Ele vai depositar as riquezas dele nas suas mãos, se você seguir esses princípios. Aleluia. Diga assim comigo. Vem cá, Aline. Fica aqui na frente. Vem cá, fica aqui na frente do gasopilaço. Vira para a igreja. Eu ia vir com essa minha camiseta. Me ajuda a ler aqui o que está escrito na camiseta da Aline.
Não estou em crise, estou em... Aleluia! Irmão, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Amém, gente? Aleluia! Vamos ministrar agora. Se coloque em pé, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esses princípios, essas verdades que o Senhor liberou para a nossa vida hoje. Eu sei que muita coisa precisa ser destravada. Eu sei que muita coisa, Pai, precisa ser transformada na nossa mente. De ensinamentos errados, de princípios errados. Não que fizeram por maldade. Talvez as pessoas que nos ensinaram também não sabiam. Ah, Senhor, mas em nome de Jesus, agora nós estamos tendo acesso às verdades da Tua palavra. E nós entendemos, ó Pai, por que o Senhor se preocupou tanto em finança? Por que o Senhor preocupou tanto em administração? Por que o Senhor preocupou tanto em falar de bens, de patrimônio e de dinheiro? Por que o Senhor fala mais de finança na Bíblia do que fala de fé? Por que o Senhor falou mais de finança do que de pecado? Por que o Senhor falou mais de finança do que dos céus? Porque o Senhor quer que o teu povo prospere, que o teu povo tenha uma prosperidade bíblica, tenha uma vida em abundância. O Senhor quer que o seu povo não divida a sua glória com ninguém. O Senhor quer que nós saibamos que é o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso nós te pedimos perdão agora, todas as vezes que nós duvidamos e não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque são mecanismos, são princípios para nós prosperarmos. Perdoa porque às vezes estamos contentes com o bom, sendo que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai. E nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor planejou. Nós queremos comer o melhor dessa terra, meu Pai. Por isso, os melhores negócios não caiam na mão dos ímpios, caiam na mão dos teus filhos. Os melhores empregos caiam na mão dos teus filhos, ó Pai. Que os teus filhos, o teu povo na terra, não seja cauda, mas seja cabeça. Que o teu povo não peça emprestado, mas tenha para emprestar para as nações. Que o teu povo seja abençoado no campo, na cidade, no ir e no vir. Que o teu povo seja próspero, seja rico espiritualmente, materialmente. Que nós tenhamos uma vida em abundância, que o Senhor Jesus prometeu, que não venha faltar nada, Pai. Tu és o Deus da provisão. Que o Senhor traga a provisão de tudo aquilo que os teus filhos precisam nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Se você concorda, diga amém, irmão. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus, querido.